Querido, pedi que permanecessem para entendimento mais alongado que nosso benfeitor deseja ter com vocês. Mas eu também? Perguntou, surpreso, o pobre Alfredo, espantado com a convocação inusual. Ora, meu filho, por que o espanto? Você é dos mais assíduos e fiéis trabalhadores desta casa. Não vejo motivo para surpresas, respondeu-lhe Ribeiro, sorrindo. É que meu trabalho por aqui não se equipara ao dos doutores. Sou somente um zelador. Tentou-se justificar o humilde espírito, supondo-se na condição de trabalhador desqualificado. Para Deus, Alfredo, todos os trabalhos são essenciais e o seu representa um dos mais importantes no momento em que nos encontramos. Logo depois, transferiu a Bezerra a palavra para as recomendações faltantes. Como disse Ribeiro, filhos do meu coração, estamos às vésperas de importantes transformações coletivas que ensejarão profundas mudanças na face planetária. Nosso trabalho é intenso e são muitas as exigências que pesam sobre os servos do Cristo, a se sacrificarem ao limite de suas forças para compensarem com o idealismo e o amor aquilo que lhes pareça faltar em força e conhecimento. Por isso, gostaria de convidá-los à excursão de aprendizado e adestramento que os ajudará a melhor compreender as medidas que precisam ser implementadas nesta instituição, seja em relação às entidades que chegam, seja atinente aos trabalhadores encarnados verdadeiramente dispostos ao serviço. Ribeiro não poderá deixar a direção da tarefa por agora, mas os outros 3 estão convidados, se puderem se ausentar por algumas horas. Depois de se despedirem de Ribeiro, a quem eles estavam vinculados pelos laços do dever espiritual naquela instituição, deixaram o recinto dirigidos pela vigorosa vontade de Bezerra e tomaram o rumo do espaço terrestre para melhor compreenderem a tarefa que os aguardava. 14 Excursão reveladora. Conduzidos por Bezerra, o grupo rumou para o alto, aproveitando a escuridão da noite sobre o Brasil. Numa viagem ascendente e rápida, atingiram um nível de onde se podia vislumbrar toda a pátria do cruzeiro e, ainda, o contorno das outras nações irmãs, igualmente embaladas pela noite que abrangia o continente e parte dos oceanos. Daqui, filhos, podemos observar alguns detalhes interessantes que só o olhar espiritual consegue divisar. Observem a superfície escura do país que nos recebe com suas generosas concessões. Olhando para o solo escuro embalado pelo véu noturno, a visão espiritual era capaz de identificar não somente a luz das cidades rutilando como pequeninos pirilampos ao sabor das emanações da atmosfera. Adelino e Jerônimo, com maior acuidade espiritual, observavam espessas nuvens escuras planando sobre vastas regiões do continente, concentrações estas que se mantinham mais densas sobre os maiores centros urbanos, onde pareciam ser densa a fuligem produzida por incessantes emissões poluentes. Alfredo, ainda preso ao corpo físico pelo laço de energia, não observava a cena com a mesma riqueza de detalhes, ainda que visualizasse a vastidão de manchas escuras espalhadas por todas as grandes cidades do continente sul-americano. Amparado pela ação poderosa de Bezerra, Alfredo viu ampliadas suas capacidades de percepção para que observasse com o aproveitamento desejado. Meu Deus, o que é isso, doutor? Parece fumaça da queima de petróleo? Perguntou, espantado, com sua pouca familiaridade com fenômenos daquele tipo. Não, meu filho. Se fossem incêndios de refinarias, ainda assim seria menor o prejuízo para os encarnados, porque o esforço dos bombeiros, mais cedo ou mais tarde, conseguiria apagá-los, explicou Bezerra. Estamos diante da criação constante da mente dos próprios homens, Alfredo. Graças a eles, a massa escura, assemelhada à fuligem betuminosa, se eleva constantemente, originando-se na impropriedade de pensamentos e sentimentos. Então, volta-se contra os próprios encarnados, abastecendo-os com os miasmas que criam. Se se tratasse de uma fumaça tóxica do campo atmosférico, o vento as dissiparia e os fenômenos da natureza minimizariam o seu impacto. Entretanto, dotada de especiais características, dentre as quais a da imantação magnética, as suas estruturas densas permanecem sobre os centros que as exalam, na multiplicação das angústias,
na falta de disciplina de comportamentos, nos gastos fluídicos de teor inferior. As condutas mentais e emocionais das pessoas são a matriz de tais nódoas coletivas pesando sobre os núcleos populacionais que os fomentam. Observando outras áreas menos afetadas, Alfredo arriscou: quer dizer então, doutor, que nestas outras partes menos enegrecidas, tem gente pensando ou praticando menos maldade? Sorrindo diante da observação ingênua, mas sincera, Bezerra respondeu: bem, Alfredo, poderíamos dizer que, nestas outras áreas, há menos gente. E como há menos habitantes fornecendo emissões negativas, os que habitam os centros menos povoados contam com a bênção de serem menos atacados por todas as energias inferiores. Há pensamentos inadequados também, mas as forças inferiores, menos concentradas por terem menos fontes de emissão, acabam sendo neutralizadas mais rapidamente pelas forças reequilibrantes do magnetismo da própria natureza. Além do mais, estes centros menores têm menos armadilhas para seus habitantes, menos opções de lazer dilacerante, destruidores do equilíbrio do espírito. Se observarmos as rotinas noturnas das grandes cidades, perceberemos que o avançar da noite é a senha para o desabrochar de todos os tipos de devassidão, sob a justificativa de espairecimento ou de diminuição do estresse diário. Isso já não é visto com tanta intensidade nas cidades menores nas quais, à exceção de uma ou outra festividade ocasional, as pessoas se recolhem mais cedo à intimidade de seus lares, mantendo uma rotina menos exaltada, favorecendo o equilíbrio emocional dos seus habitantes. Mas e as pessoas boas que vivem nesse oceano de fuligem? Acabam prejudicadas por tais vibrações da mesma forma? Bem, meu amigo, todos sabemos que estamos no meio com o qual nos afinizamos e que cada qual é responsável pela construção de suas próprias fronteiras fluídicas. Então, seja por idealismo, seja por necessidades evolutivas, seja pelas duas causas, inumeráveis criaturas encarnadas se acham nestas condições, vivendo e trabalhando no meio desse cipoal de conflitos vibratórios, precisando manter o testemunho do bem. E, se assim estiverem atentas, construirão para si quais casulos protetores que repelirão a ação inferior dessa massa viscosa e deletéria, além de se sintonizarem com as forças sublimes da vida superior que sustenta seus adeptos com recursos energéticos indispensáveis para o abastecimento do soldado em pleno campo de batalhas da existência. Vamos, então, observar que, nas diversas regiões de uma cidade, existirão concentrações de energia positiva, sobre as quais a densidade escura não é capaz de pairar. Como vórtices poderosos, nessas áreas se localizam instituições amorosas dedicadas à construção de uma nova consciência, atraindo os espíritos superiores, que aí se concentram para espalharem mais e mais a semente do bem e as orientações para as horas difíceis. Os três acompanhantes seguiam observando as cidades humanas recobertas pela fuligem mental, constando que, no seio escuro e macilento daquele monstro em forma de nuvem, brotavam pequeninos fulcros luminosos, algo semelhantes a tenros brotos que emergiam do solo lodoso pela ruptura da casca sob a terra. Eram sementes de força que, aqui e acolá, conectavam a realidade humana às emissões superiores, segundo a descrição que Bezerra seguia lhes dando da cena sob seus olhares. Essas pequenas pérolas de luz que vêm surgir, apesar da densa nuvem que recobre a terra, são centros religiosos, hospitalares, educacionais que ainda mantêm uma forte vivência no ideal superior do espírito e na defesa dos valores do bem, da paz, da esperança ou da fé. Por esse motivo, são amparados pelas forças superiores como celeiros que sempre recebem a carga dos grãos sublimes para que prossigam na difícil tarefa de manter acesa a luz da virtude no âmago da tempestade. Assim, observem que, provenientes do alto, conectam-se tais sementinhas às emissões luminosas de que havia lhes falado antes de iniciarmos nosso passeio, reconhecendo o valoroso esforço para superarem as adversidades fluídicas do ambiente onde se enraizam, vencendo a escuridão das nuvens turbulentas e dos pensamentos inferiores para porto seguro ou abrigo salvador.
Referindo-se de maneira específica sobre elas, Bezerra continuou: os hospitais são núcleos onde a dor física reconduz o espírito do enfermo a reflexões superiores, ajustando a novos padrões. Com isso, a transformação para o bem que não se conseguiu fazer em décadas de saúde pode ser conquistada em algumas semanas de dor que, juntamente com a inspiração dos amigos invisíveis, possibilitará a cirurgia moral do doente através da renovação de conceitos e da modificação de projetos. Certamente que muitos se permitem a melhoria apenas por alguns dias, enquanto se mantenham vítimas da dor. No entanto, a casa hospitalar na Terra tem sido o jardim da infância da elevação do espírito. Se este não desejar tornar-se um bom aluno, não poderá, mais tarde, acusar a providência de não tê-lo ajudado. Além do mais, é no hospital terreno que a maioria dos enfermos encontra a última pousada antes da volta à vida verdadeira na qual vive seus últimos momentos no corpo denso. Isso também é um fator benéfico que permite ao mundo espiritual auxiliar no preparo adequado de tais transições, naturalmente que levando em consideração as peculiaridades de cada caso e o merecimento do enfermo para o tipo de ajuda que lhe esteja disponível no momento da morte. Por isso, essas casas de dor educativa recebem os eflúvios de amor diretamente do coração do Cristo. Já os centros educacionais que procuram infundir conceitos elevados nas consciências, são as ferramentas de Deus que a providência utiliza para tentar corrigir o mal antes que o parque hospitalar precise ser acionado. Através do ensinamento, das lições que são compartilhadas pelas inteligências em crescimento, a bondade do Pai ampara aqueles que poderão evitar os erros graças aos esclarecimentos que recebam. Professores abnegados, homens e mulheres pouco reconhecidos pela sociedade das aparências são considerados por Deus como os embaixadores da nova era, escultores do novo homem, fomentadores de novos horizontes de onde podemos considerar, sem qualquer exagero, que um único e devotado professor é encarado pelos espíritos superiores, como um verdadeiro centro de profilaxia, um centro de difusão de medicamentos poderosíssimos para a cauterização de pequenas feridas nascidas da ignorância, ao espalhar não apenas o saber formal das diversas áreas do conhecimento, mas, igualmente, o bom exemplo a uma juventude cada vez mais desguarnecida de parâmetros de nobreza e de limites para seus comportamentos, ensinando boas maneiras, cultivando a afetividade que os lares têm sido impotentes para transmitir. Cada mestre-escola é um enviado de Deus ao campo de batalhas da vida humana. Então, as escolas de todos os níveis onde persistam os ideais no coração de seus dirigentes e trabalhadores são tão importantes quanto os hospitais, merecendo o amparo sublime das forças superiores para prossigam instigando boas coisas a todos quantos se candidatem à renovação interior, transformando-se em seres humanos mais humanos. Ao escutarem tais revelações, os acompanhantes de Bezerra se surpreendiam, diante de conceitos tão superiores externados em frases simples. Jamais haviam imaginado que hospitais e escolas recebiam do alto tão elevada catalogação, ainda que não lhes fosse novidade a existência de luminosas entidades em tais ambientes, prestando relevantes serviços de salvação. Mas ainda faltava o último núcleo a ser abordado. Sim, meus filhos, estão esperando que os esclareça sobre as igrejas, não é? Sorriram, indicando que eram unânimes nessa expectativa. Pois bem, cada igreja sinceramente voltada para a transformação moral de seus membros, a começar dos próprios dirigentes, também se erige em um pilar salvador que recebe a mesma luz, diretamente do coração augusto do Divino Mestre. Para tanto, como já lhes disse anteriormente, não é suficiente que sejam instituições formais, com prédios edificados, com religiões definidas por cultos ou cerimônias, ritos ou pregações e um evangelho de papel. Para o Divino Amigo, o lar construído em bases de bondade e fé é uma igreja igualmente merecedora do benefício de sua atenção direta. Então, na questão da chamada repartição da luz superior, encontraremos casas de Deus nas quais seus dirigentes e seus membros não conseguiram estabelecer o laço com essa claridade sublime porque estão enredados nos interesses mundanos e no empreendedorismo da fé comercial, ao passo que,
Em inumeráveis núcleos familiares, casas humildes de gente simples, encontraremos a réstia luminosa que cai do alto e o outro foco que brota de dentro delas, unindo-se em um consórcio harmônico, por haver a vivência das virtudes cristãs entre seus membros, marcados pela atmosfera espiritual elevada, pela vigilância no bem e pelo carinho entre seus moradores. Desconsideradas estas agremiações políticas ou sociais que se autodenominam igrejas, outras existem que certamente contam com o amparo superior, porque são núcleos em que aqueles que lá comparecem se irmanam no idealismo superior, que é um dínamo transformador das condutas. Além do mais, aquelas em que a mensagem de Jesus chega diretamente aos corações famintos são celeiros benditos, matando a fome de afeto, de carinho e compreensão de todos quantos lá permaneçam. Todas as casas religiosas que se empenhem em transformar os homens pela boa palavra e pelo bom exemplo, são vórtices luminosos em contato direto com o coração do Senhor. Dentro desse critério inicial, as casas espíritas são especialmente dotadas de ferramentas libertadoras da consciência pela facilidade no entendimento das leis do universo e sua aplicação nos problemas da vida, o que gera a melhoria da convivência graças à fé raciocinada que se transforma na prática diária dos postulados do Evangelho vivo. No entanto, mesmo dentre aquelas que se dizem espíritas, muitas há que não conseguiram construir essa ponte luminosa, em função da deficiência de seus dirigentes, da insinceridade de seus membros, da invigilância daqueles que a ela se achegam, interessados em resolver problemas da terra usando os recursos do céu. Não pensem, porém, que não existam espíritos generosos amparando as necessidades dos encarnados que procurem a proteção das igrejas em geral, apenas porque não estejam diretamente conectadas com as energias superiores. Mentores espirituais, trabalhadores do bem, agentes da esperança nelas estagiam da mesma forma, com a dupla função de amparar as necessidades emergentes e de, no mais breve espaço de tempo, ajudar os responsáveis e os trabalhadores a que se elevem também, pela superação de suas diferenças, pelo calar dos conflitos, pelo perdão e pelo desinteresse real. Através de instituições, de mensagens, de sonhos, de instruções escritas, vão procurando inspirar os integrantes de todas as casas de Deus a compreenderem melhor a missão que lhes cabe e se esforcem para que, efetivamente, a possam desempenhar com correção e dinamismo cristãos. Por isso, meus filhos, na questão das igrejas, nem todas possuem ligação com esse foco brilhante. Em lugar de muitas dessas, acendem-se casinhas humildes, quartinhos alugados, residências de gente do povo que se tornam escudos luminosos mantidos pelo alto na tarefa hercúlea de ajudarem Jesus pela vivência do bem verdadeiro. Por esse motivo é que muitos conseguem sobreviver no ambiente tão hostil e vibratoriamente degenerado que está se instalando no meio dos homens, vinculando-se magneticamente àqueles amigos superiores que os sustentam sem se contaminarem com os miasmas pestilentos e desequilibrantes do ambiente circundante. Os que são conscientes da necessidade de se melhorar através do serviço sincero no bem podem sustentar suas lutas em um ambiente tão adverso, sem terem que respirar esses padrões fluídicos densos e corrosivos porque o magnetismo da indiferença e da materialidade é atraído somente por aqueles que se identificam no mesmo nível energético. Já os que se elevam através da sintonia positiva não são encontrados pela nuvem nem se deixam envolver por suas vibrações. Admirados com a explicação que tão demonstrava a preocupação espiritual em garantir aos encarnados o melhor com Deus, ainda quando eles preferissem o pior com os homens, Jerônimo aproveitou o silêncio de médico amigo e considerou, querido paizinho, seria possível que os encarnados conseguissem neutralizar essas nuvens densas que estamos vendo? Perfeitamente, meu filho. E isso vai acontecer à medida que o homem transforme suas preocupações e direcione a usina de forças que a sua vontade comanda para patamares elevados. A vivência social, por enquanto, é uma tormenta energética, movida a interesses, disputas, competições e crimes, em sua maior parte perpetrada por criaturas que dizem ter algum tipo de religião, assim se considerando porque frequentam algum templo formal da fé.
No entanto, cairão vítimas da loucura em que vivem, por não mais poderem estar nessa uma dupla vida, virtuosos à luz do dia e pecadores durante a noite. Todos os que não estão modificando o padrão de vibrações de maneira efetiva, serão surpreendidos pelas transformações energéticas a que a Terra está submetida e, sem exceção, estarão se despedindo do berço quente e dadivoso para se hospedarem em outras atmosferas menos amistosas. Quando prevalecer entre os homens a mente menos utilitarista e calculista, o ambiente começará a se modificar. Até lá, as criaturas precisarão conviver com a violência social e pessoal, alimentada pelas forças densas que flutuam ao redor das consciências invigilantes. Surgirão epidemias constantes como reflexo desse estado de coisas, uma vez que, ao se alimentarem de tais pestilências mentais, os encarnados estarão assimilando vibriões psíquicos que encontrarão campo favorável no campo energético dos homens e, com isso, farão eclodir as mais diversas enfermidades orgânicas, o que obrigará os insensatos a marcarem um encontro com a misericórdia transformadora ofertada pela religião nas diversas casas de Deus ou com a justiça soberana representada pela doença nos inúmeros hospitais do corpo. Funcionarão os hospitais, então, como a antessala do necrotério físico para os que se despedem da vida sem que tivessem acreditado na sobrevivência e antessala da vida verdadeira para os que terão que se deparar com a continuidade das experiências, assumindo os próprios erros. O afastamento dos piores modificará o panorama dos que permanecem no mundo, diminuindo as pressões psíquicas sobre os que perseveraram a permanência num mundo melhorado. Nos países ditos desenvolvidos, as massas obscuras que flutuam sobre seus núcleos civilizatórios, são ainda mais espessas. Lá, em realidade, as tempestades serão ainda piores do que aquelas que estaremos observando por aqui. Neles, o apego material é ainda mais profundo, e entre os ricos da terra será travada a pior de todas as batalhas. Serão eles que produzirão os maiores males que incidirão sobre suas próprias almas. No mundo dourado, a religião é ainda mais superficial do que junto aos desafortunados e aflitos. Estes, pelo menos, se acercam de Deus com humildade e arrependimento, enquanto que os outros, falando em termos de maioria e sem generalizações inadequadas, serão os que já conquistaram os tesouros que queriam. Desejarão comprar o céu na hora decisiva, mas, então, perceberão que já receberam a recompensa que buscavam, nas facilidades da vida que desfrutaram sem qualquer consciência, com a indiferença dos tigres que devoram suas vítimas vivas, sem se incomodarem com seus lamentos. Apontando para determinada região europeia, acionou o motor da própria vontade e conduziu o pequeno grupo em rápido deslocamento para aquela área da Terra. O dia já banhava com seus raios solares as várias capitais do Velho Mundo e, apesar disso, as grandes concentrações escuras ganhavam dimensão e causavam ainda maior impressão desagradável. Nem mesmo a luz solar ali era capaz de modificar a essência vibracional daquele oceano de pestilenta emanação. Estamos observando aqui não apenas as construções mentais dos integrantes desta parcela da humanidade. Além delas, congregam-se sobre estes povos o peso de seus erros coletivos na liderança dos movimentos humanos. Cada indivíduo, tanto quanto cada nação, carrega o fardo de seus equívocos e a coroa luminosa de seus acertos. Assim, vivendo em um mundo favorecido pela riqueza e pelas conquistas materiais, a maioria delas embasada na espoliação, escravização e sofrimento de seus semelhantes ao longo de tantos séculos, estas nações deveriam assumir o efetivo papel de liderança moral da humanidade, compartilhando suas riquezas não apenas com o conta-gotas de ações caritativas aqui ou acolá, reverteriam o próprio destino caso fomentassem o progresso de maneira ativa, no seio dos diversos povos que exploraram, ao mesmo tempo em que cresceriam na liderança moral da humanidade, defendendo valores perenes ao invés de se fundamentarem apenas nos interesses transitórios das trocas comerciais e dos negócios bancários. O que se vê, entretanto, é a volúpia do egoísmo impedindo que todos se beneficiem. Acostumados a milênios de exploração dos semelhantes, não estão maduros para a hora da devolução dos benefícios.
Fecham suas fronteiras, perseguem os que desejam se beneficiar de suas riquezas, criam feudos autoprotetivos para encarecer os produtos que são a base do sustento de nações miseráveis ou em desenvolvimento, sempre garantindo privilégios materiais, como se pudessem continuar a ser, indefinidamente, os piratas da humanidade. Essas nuvens mais densas e as vibrações mais inferiores são o resultado de escolhas coletivas que pesarão sobre os membros de tais comunidades, chamados ao acerto de contas e à responsabilização pela fome no mundo, pelo mar de misérias morais, pela proliferação da violência, pela indústria do consumismo desenfreado graças à criação das ilusões, favorecendo a predominância da ignorância no seio dos irmãos da humanidade. Isto está acontecendo neste exato momento, meus filhos, diante do olhar sereno e firme do governo da vida, incumbido de direcionar os passos da humanidade para caminhos melhores. Esta é a hora decisiva dos destinos e, como vocês poderão ver, seja aqui sobre a Europa, sobre a Ásia e a América do Norte, as dores se multiplicarão de forma avassaladora, uma vez que a justiça sábia ferirá as contas sem se iludir com as aparências. Em toda a terra, os semelhantes se identificarão com os patrões que defendam e nos quais vibrem espiritualmente. E já está acontecendo a transformação profetizada pelo Cristo quando de sua passagem pelo mundo. Venham comigo e vocês verão. 15. O transportador. Deslocando-se rapidamente pelo espaço sob a liderança de Bezerra, o grupo chegou a um ponto isolado no seio da floresta, em afastada região do solo brasileiro. A noite intensa e silenciosa se tornava ainda mais imponente aos olhares espirituais porquanto a escuridão ressaltava a beleza da colcha estrelada que se impunha sobre as imensas árvores naquele rincão isolado da pátria do cruzeiro. No entanto, se na esfera física o olhar humano se limitaria ao mar verdejante das copas vegetais da vastidão intocada, na esfera espiritual o ambiente era absolutamente diferente. Indescritível atividade transformava a atmosfera espiritual em um grande embarcadouro. De todas as partes, chegavam veículos espirituais de diversas formas e tamanhos conduzindo contingentes de entidades necessitadas, vindas de diversos climas terrenos e astrais. Observando a surpresa de seus acompanhantes, Bezerra se pôs a esclarecer as mudas indagações de todos. Como sabem, em todas as regiões da Terra se organiza a execução dos planos divinos para a melhoria da escola humana. Dessa forma, em várias partes do planeta encontramos locais como este, para onde são levadas as entidades que, não tendo mais condições de se manterem num planeta que não respeitaram, nem em um padrão de conduta mental e emocional compatível com a nova ordem vibratória que se instala na Terra, já estão sendo recolhidos por ativos trabalhadores espirituais com a missão de organizarem a retirada dos incompatíveis, bem como seu transporte para o centro de espera onde se adaptarão para os novos destinos que os aguardam. Talvez lhes pareça surpreendente a existência de tal quantidade de aparatos e veículos indo e vindo, mas, em realidade, estamos tratando com entidades que não dispõem de condições mentais de equilíbrio ou de entendimento para agirem por si mesmas, acompanhando deslocamentos dirigidos por espíritos de maior evolução. Não nos esqueçamos de que, em toda a caravana, as limitações dos mais fracos costumam definir as condições do deslocamento para o grupo. Então, a bondade divina se ocupa em produzir meios menos demorados e difíceis para que o trabalho do bem tenha a continuidade necessária no prazo estabelecido. Tais transportadores espirituais existem em toda esta zona vibratória servindo, ao mesmo tempo, de ambulância que atende às necessidades de cada espírito e de transporte para a zona de reunião, a fim de encaminhá-los. Observando o campo a perder-se de vista, Jerônimo, Adelino e Alfredo estavam impressionados. Já havia visto diversos tipos de veículos, inclusive em apoio oferecido ao trabalho das diversas instituições religiosas na Terra, notadamente casas espíritas, para o benefício e o encaminhamento de grandes quantidades de almas para níveis vibratórios menos densos, falou Jerônimo, aproveitando a pausa de Bezerra. No entanto, jamais presenciei trabalho em uma escala tão gigantesca como este. Nem eu, acrescentou Adelino. Sim,
Meus filhos. A envergadura da empresa